20 de abril de 2023. Nós estamos na quinta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz do ressuscitado, louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesta manhã desta quinta-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, vós enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E depois disso, somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto bastante provocativo. Uma vez mais, nós vemos a atuação dos apóstolos, aqueles mesmos apóstolos covardes que, depois da crucifixão, fugiram covardemente, abandonaram seu mestre. Depois, esses mesmos apóstolos, no dia de Pentecostes, receberam os dons do Espírito Santo, constituíram a igreja nascente que brotava do mistério da crucifixão. Estes se revestiram de uma coragem tremenda e nós estamos vendo a atuação deles, não mais covardes, mas agora imbuídos pelo Espírito Santo, cheios de fortaleza, não temiam mais a morte, não temiam mais as adversidades, não temiam mais as opiniões adversas, não temiam mais serem perseguidos, serem criticados, serem levados presos. E nós vemos que hoje eles foram levados diante do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho dos bambambãs da sociedade judaica, né? O sumo sacerdote, etc. E nós vemos que os apóstolos foram levados diante do sinédrio, do conselho, e eles mesmo assim não abaixaram a cabeça, e de maneira muito corajosa e destemente, eles anunciam a verdade, denunciam os crimes daquele povo que não viam em Jesus de Nazaré a divindade messiânica. Por isso, meus queridos, a frase de Pedro, olha Pedro, o líder da igreja nascente, né? Nós assim o dizemos, o primeiro papa da igreja de Cristo. Olha a frase subliminar que brota dos lábios de Pedro: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus o exaltou. Olha a coragem desse homem que lá no episódio da cruz negou Jesus 3 vezes só para não ser preso e morto. Agora não, ele não tem medo. As mesmas autoridades judaicas que provocam o medo em Pedro lá na cruz são as mesmas autoridades que provocam agora a fortaleza, a coragem. Meus queridos, para nós, o que esse texto tem a nos ensinar? Que nós precisamos, de maneira muito radical, escolher viver o Evangelho ou viver as propostas e as provocações do mundo.
Tem gente que tenta conciliar a vida do evangelho com os valores da sociedade. Não é possível. Não é possível. Um ponto ou outro, os valores, as propostas sociais vão acabar comprometendo valores essenciais do cristianismo. E qual é a nossa resposta diante disso? A palavra é categórica. Qual é a nossa resposta diante disso? Pedro respondeu às autoridades judaicas: vocês querem que nós paremos de falar de Jesus Cristo? Ele responde: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E nós? Qual a nossa resposta? Será que nós respondemos o mesmo que Pedro? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens? Nós vivemos num mundo tumultuado. Nós vivemos num mundo cheio de valores misturados, cristãos, pagãos, pós-cristãos, etc. O que nós escolhemos para nós? Nós não podemos fazer do cristianismo, da igreja, um supermercado que eu bebo, ou eu peço, ou eu compartilho aquilo que me interessa, mas outra parte eu não compartilho e eu compartilho com o mundo. Tem um monte de gente fazendo isso. Não é possível. Ou nós obedecemos a Deus integralmente, ou nós obedecemos aos homens integralmente. Não dá para ficar em cima do muro. Eu vou citar alguns exemplos que foram muito recorrentes no ano passado, em virtude dessas eleições tão turbulentas que nós vivemos. Valores como o aborto, valores como a família, valores como a estrutura familiar cristã, questões de ideologia de gênero, questões diversas, e tantas outras coisas que nem é preciso mencionar para não causar tanta polêmica. De que lado nós ficamos? Da verdade? Daquilo que de fato é o anúncio do evangelho pregado pela igreja, genuinamente falando? Ou algumas coisas eu sou de um lado, algumas coisas eu sou de outro? A desobediência, nós percebemos lá em Adão e Eva, fez com que a morte, a dor, o sofrimento entrasse no cosmos e na vida humana, por excelência. Também a nossa desobediência a Deus, nosso hoje existencial, provocará consequências na nossa eternidade. Então, se você, se eu, se nós não defendemos de maneira integral a verdade, nós precisamos fazê-lo, se de fato nós queremos herdar o reino dos céus. Nos céus não habita quem está em cima do muro e quem se prostra para o diabo e às vezes para Deus. No céu é lugar de santos. E santos são aqueles que são ousados. Eu sou de Cristo inteiramente. Isso vai me provocar consequências. Inimizades, perseguições, críticas, cortes, trapaças. Eu estou disposto. O evangelho é radical. De que lado nós estamos? Esta é a pergunta que fica a partir desse texto de hoje. Termino com a mesma frase de Pedro. Para ir para o céu, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Desejo uma quinta-feira abençoada a você, meu querido, minha querida. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.